Uma vida que provoca perguntas. É um tema que está atrelado à vida cristã, ao discipulado cristão, e quero refletir com você a partir dessa carta do apóstolo Pedro. É uma carta que, apesar de curta, tem muitos ensinamentos, tem muitas mensagens importantes. Por exemplo, é nesta carta, no capítulo 2, que nos dá um texto muito conhecido dos irmãos. Vocês são povo eleito, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Dentre tantos textos, eu quero refletir com você, e aí eu vou pedir que você se ponha de pé, por favor, na porção da carta do apóstolo Pedro, que se encontra no capítulo 4, como já está sendo projetado, do versículo 7 até o versículo 11, cujo tema é uma vida que provoca perguntas. Vamos ler. O fim de todas as coisas está próxima, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez clamamos e rogamos a Tua presença entre nós. Nesse momento em que a Tua palavra é lida e será exposta, clamamos a direção do Teu Espírito para nos conduzir ao pregador e conduzir à congregação, para que estejamos com os ouvidos e o nosso coração aberto também, atentos e sensíveis ao Teu direcionamento, Pai. Muito obrigado pela Tua presença entre nós, muito obrigado pela porção lida, pelas reflexões que o Senhor já preparou para nós nesta noite, e Te agradecemos porque sabemos que o Senhor agirá em nosso meio, seja concedendo entendimento, seja concedendo cura, direcionamento e de modo especial atuando sobre a vida do nosso pastor, lhe trazendo bem-estar, Pai. Muito obrigado porque o Senhor já tem feito grandes coisas entre nós e por isso estamos alegres e confiantes cada vez mais na atuação do Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Temos um tempo bom hoje para refletir, e eu quero então pensar com você nessa carta do apóstolo Pedro. É uma carta curta, né? Apenas 5 capítulos, e que, como eu comentava, consta de diversos ensinamentos. Como é uma carta bem curtinha, eu vou pedir que você vá até o capítulo 1, e a gente vai fazer uma breve introdução da carta e depois, de forma expositiva, apresentar as reflexões a partir do texto. Então, o apóstolo Pedro, aí, capítulo 1, ele se descreve como o responsável, né, por escrever esta carta, ou pelo menos por enviar esta carta. E é interessante que ele vai elencando aqui os locais para onde ele está enviando, e depois que ele elenca aí as cidades, Ponto, Galácia, Capadócia, a região da Ásia, da Bitínia, ele faz um comentário extremamente interessante a respeito de como esses irmãos devem receber essa carta. Ele vai dizer no versículo 2, por exemplo, que olha, Deus o Pai conhecia vocês de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. E é interessante porque já no início da carta, Pedro trata de uma questão trinitária. O Pai escolheu vocês, o Espírito tem santificado vocês para que vocês sejam obedientes a Jesus. Então,
inicialmente, eu já trago essa reflexão com você. A vida do cristão, a vida de quem segue a Jesus, ela tem esse perfil que foi escolhido por Deus, é santificado pelo Espírito e vive em obediência a Jesus. É uma perspectiva trinitária e completa dentro das Escrituras. Não há nada de mais fascinante e ao mesmo tempo difícil de compreender do que o mistério da Trindade. Eu não vou, assim, esse não é o meu tema, mas eu estou introduzindo a partir dele. Não há nada de mais fascinante, por quê? Porque é um Deus que se revela em três pessoas que coexistem, que coabitam, que são iguais em poder e em atividade, e que existem desde a eternidade e ao mesmo tempo são o mesmo Deus. Isso é fascinante do ponto de vista teológico, ponto de vista da vida do cristão. Isso, talvez você esteja pensando, ora, isso realmente é difícil de entender, mas é para esse povo que acabava de se converter que Pedro está apresentando o mistério da Trindade e demonstrando para ele, olha, vocês não chegaram a Cristo pelo acaso. Vocês não chegaram até aqui, têm esse conhecimento a respeito de Jesus pelo acaso. Muito pelo contrário, Deus escolheu você. A gente não entende muitas coisas e não sabemos a razão e os porquês de muitas coisas, mas aprove a Deus que hoje, essa mensagem que eu escrevi no dia 4 de outubro do ano passado, seja pregada hoje. A gente não entende, é um mistério. E eu penso que é a partir desse mistério que Pedro vai então colocar todo o conteúdo da sua carta. Ele vai falar sobre uma esperança da vida eterna. A partir de que perspectiva? Da Trindade, porque você foi escolhido por Deus e, como nós sabemos, o pó do nosso corpo vai voltar ao pó, mas nosso espírito voltará para Deus. Nós cremos em Jesus, o Jesus que morreu e foi assunto aos céus, e nós cremos que Ele voltará. Nós cremos também na atuação do Espírito Santo, e neste momento o Espírito Santo atua entre nós, no nosso coração. Ele atua entre nós dando discernimento para que você entenda essa mensagem. Porque da mesma maneira que é difícil para o pregador falar sobre esse mistério, é difícil talvez para você compreender também esse mistério. E a partir dessa perspectiva, nós vamos entrando em assuntos mais, digamos assim, mais diversificados a respeito da vida cristã, como a esperança da vida eterna, como também no capítulo 1, a partir do versículo 13, fala para nós sobre o chamado para vivermos em santidade. E olha o que ele fala aqui, o apóstolo Pedro fala para nós, no versículo 21 do capítulo 1, por meio de Cristo, vocês vieram a crer. Por meio de Cristo. Isso quebra todo o nosso raciocínio, toda a nossa intelectualidade, toda a nossa teologia. Ela não acontece pelo meu entendimento, mas pelo entendimento que Cristo me dá para que eu compreenda. Então eu não vivo e eu não cheguei até aqui, você também não chegou até onde você está hoje pela sua própria força. Você chegou porque Jesus quis. Você veio até aqui porque Jesus permitiu que você viesse. E ele prossegue: vocês vieram a crer em Deus, depositaram a sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos. Então, essa introdução, ela tem o objetivo de tocar em alguns pontos importantes acerca de como a vida cristã, de maneira geral, é vivida de forma despretensiosa, como comentávamos pela manhã na aula de hoje. De uma forma, às vezes, nominal, como foi o termo que nós entendemos pela manhã.
onde não há a preocupação em servir, onde não há a preocupação em acolher. E aí o que se propaga é: olha, eu vivo a minha fé, eu tenho a minha fé. Eu não vou à igreja, mas eu tenho a minha fé. Olha, bacana você ter a sua fé, mas o fato de você não ir à igreja e não ter comunhão, não há sustentação para a fé que você possui. Não tem base, não tem comunhão, você vai se decepcionar, você vai cair e não vai ter alguém para te acolher. Então, nós viemos a Cristo pela vontade de Deus, para obedecer a Jesus, enquanto vamos sendo santificados pelo Espírito. E isso é interessante e importante aqui no contexto da carta, porque esse público para o qual Pedro envia a carta era um público que era recente na fé e que ainda sofria de forma muito severa com a perseguição. Então, em alguns momentos da carta, Pedro vai tratar: olha, vocês sofrem, mas suportem essa perseguição, suportem esse sofrimento. E esse é um dos temas principais da carta: suportar o sofrimento. Por quê? Porque embora vocês não vejam a Jesus, vocês já amam a Jesus. Você já tem o conhecimento de Jesus. Isso é suficiente para sustentar a fé de vocês. Eu não preciso ver para quê? Eu preciso crer. Preciso que a minha fé em Jesus me leve a crer em Jesus. E isso é importante porque nós veremos que uma vida que provoca perguntas é uma vida de fé. É uma vida em que a fé toma conta do nosso corpo, toma conta da nossa mente, e nós vivemos como? Pela fé. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai, como as coisas vão se desenrolar, eu não sei o que me espera nessa semana, mas como é que eu vivo? Pela fé. E isso responde e nos conforta em nossas ansiedades, em nossos medos, em nossa expectativa de querer resolver antecipadamente aquilo que eu sei que eu não vou conseguir resolver antecipadamente. Há muitas coisas que a gente gostaria de resolver, mas que a gente não tem condição de resolver naquele momento. Então, em primeiro lugar, é uma vida de fé. Mas eu quero entrar com vocês com o texto. A partir então aqui do capítulo 4, do versículo 7, quando depois de uma longa exposição a respeito da vida eterna, do chamado para a santidade, de várias instruções para os maridos, para as esposas, para a submissão às autoridades, Pedro vai falar de uma vida dedicada a Deus. E aí ele introduz mais uma vez falando de que o fim de todas as coisas está próximo. É uma perspectiva apocalíptica, né? Ou seja, que aponta para o fim, que aponta para a consumação. E ele fala dessa proximidade. E dessa forma, isso representa o que para nós? Olha, vocês precisam estar prontos. É quase que um complemento da aula de hoje cedo. Se você não acompanhou, foi mais ou menos a mesma temática. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos. Primeira orientação: sejam sensatos. A sensatez indica esse modo de vida de você ser capaz de lidar com as pressões e responder a elas como? Pela palavra, no nosso contexto cristão. Respondemos e vivemos pela palavra. Às vezes pode parecer difícil, e é difícil viver dessa forma. Por quê? Porque se você parar para pensar, em muitos dos problemas que você tem, que você passa, desafios, você tem soluções prontas para ele. Mas a palavra desconstrói essa solução pronta e coloca Jesus. A palavra diz assim para nós: vejam e olhem para Jesus.
Você quer esperança para suportar o sofrimento? Olhe para Jesus. Você quer ânimo para suportar o tempo difícil? Olhe para Jesus. Você quer alegria no seu coração para viver? Olhe para Jesus. Essa é um significado para a sensatez. Essa capacidade de lidar com a pressão e não se render a essa pressão para agir humanamente. E há uma segunda orientação, ainda nesse primeiro versículo aqui, no versículo 7. Além de ser sensatos, devemos ser disciplinados em nossas orações. Outro tema difícil, outra coisa difícil da gente fazer. Ser disciplinado. Ser disciplinado em qualquer coisa já é difícil. Na oração, eu acho que é mais difícil ainda. Mas a gente tem a consciência e sabe que não é fácil. E por que esperamos facilidade? Eu conversava com um amigo lá no trabalho e ele falava para mim assim: olha, Rafael, eu comecei a estudar elétrica, eu comecei a estudar mecatrônica, eu fiz faculdade disso, daquilo, e cara, eu ia buscando a facilidade, eu esperava que um dia as coisas ficassem mais fáceis. Por quê? Porque eu estava estudando, porque eu estava conhecendo, porque eu estava me dedicando. Mas sabe o que aconteceu? Cada vez que eu dava um passo, ficava mais difícil. E aí eu entendi, depois de quase 10 anos estudando, que o objetivo não era buscar a facilidade. O objetivo era aprender a lidar com novos desafios. E eu penso, e quando eu ouvi isso, caramba, é isso mesmo. É aprender a lidar com novos desafios. De que maneira? Sensata e disciplinada. Porque a gente pensa, olha, eu passei desse estágio, olha, eu já estou orando, eu já estou lendo a Bíblia. Amém. Então, se prepare para começar a estudar mais. Para começar a ler mais. Para, quem sabe, compartilhar conosco do púlpito, dando uma aula. Para, quem sabe, compartilhar conosco, servindo em algum outro ministério. Prepare-se, porque os desafios vão aumentar. A igreja vai crescer. O ministério vai multiplicar. E precisamos de pessoas. Então, a disciplina que você aplicar hoje será benefício para o reino e para as gerações em outro tempo. O pastor fala sempre que ele orou por essa igreja, né? 15 anos atrás. E aí ele se tornou a resposta da oração. E eu fiquei pensando, né? E meditando, quando eu peguei o texto hoje à tarde para repassar, por mais que eu escrevi, né? Fazia tempo já, eu preciso reler. Aí reli o texto e fiquei pensando em uma outra oração que eu e Kátia fizemos enquanto a gente morava em Recife. A gente morava no bairro e a gente orou muitas vezes pedindo ao Deus que nos desse as crianças daquele bairro, daquela rua em que a gente morava. Tinha muitas crianças lá. E a gente pensou e fez várias estratégias e oramos, e a gente não teve nenhuma criança dali, a não ser o nosso próprio Luquinhas. Nenhuma. Mas aprove a Deus que a resposta dessa oração viesse aqui. E aqui nós temos muitas crianças, nós temos trabalho, nós temos serviço, nós temos servido e estamos animados. Então, eu quero deixar com você esse exemplo. Não tenha medo de orar e de se entregar na mão de Deus. Posso contar outra história? Posso? Quando o pastor Rony esteve aqui, você lembra do pastor Rony? Falava bem forte, ele não precisava nem de microfone, né? E no fim do culto, ele perguntou se alguém estava disposto a servir como missionário. E eu tenho esse chamado. E aí eu disse: Jesus, e agora? O que é que eu respondo? Eu aqui sentado aqui na frente, ó, orando, eu e Deus. E aí Deus me lembrou de alguns sonhos, de algumas coisas, de algumas palavras. E aí eu me levantei. Aí eu pensei, alguém vai vir mais. Não, foi eu sozinho mesmo. Fiquei aqui, plantadinho.
plantado aqui, fiquei aqui em pé, ó. Eu fiquei olhando, eu não sabia para onde eu olhava, porque eu disse, poxa, ninguém vê. Eu disse, Jesus amado. Mas era a oração que eu tinha feito, era o chamado que Deus tinha me dado. E às vezes até o pensamento e a reflexão que eu tenho acerca de ser missionário, não seja necessariamente para ser missionário em outro país. Posso ser missionário na Zona Norte. E estarei plenamente satisfeito se assim Deus desejar. Assim como também, se for para ir para outro local, eu irei também com muita satisfação. Porque depois que saímos de Recife, eu e Kátia, eu disse, Kátia, acabou, hein? Agora, onde Deus mandar, a gente vai. Porque eu tirei a raiz. Agora Deus planta onde Ele quiser. É igual a árvore, né? Que você vai tirando, vai estando de jarro em jarro, né? Você tira de um, põe no outro, não tem a mesma coisa. Então, toma aqui, Jesus. Mas é difícil, irmãos, a gente buscar essa vida sensata e disciplinada. Porém, é necessária. E o apóstolo prossegue. Versículo 8. Acima de tudo, ou seja, acima de qualquer coisa, amem uns aos outros como? Sinceramente. Porque, pois o amor cobre muitos pecados. É quase como se ele estivesse dizendo, olha, se você realmente quer deixar de pecar, se apegue ao amor que vem de Cristo. E ame aos outros, ame a quem está próximo de você de maneira sincera. Ame com todo o amor do seu coração, como se você não estivesse preocupado em que a pessoa tem para te oferecer. Se for só um abraço naquele momento, receba com gratidão. Receba as palavras do amigo, da amiga, do irmão com gratidão. Ame de forma sincera. A sinceridade e o amor são capazes de curar. É o que a palavra diz para nós. São capazes de curar corações feridos e relacionamentos destruídos pela arrogância, pela soberba, pela vaidade. O amor é capaz de curar, mas somente se ele acontecer de maneira sincera. Em muitas ocasiões o pastor já comentou conosco como a palavra, não apenas a palavra amor, como também outras tantas, está desgastada. Mas amor, como lemos, é o amor ágape, conforme o grego. É um amor que não espera nada em troca. É o amor que decide fazer ativamente o que Deus prefere, que envolve uma forma deliberada de amar. E talvez a maior dificuldade que nós temos em amar de maneira sincera é que nós temos dificuldade também de amar a nós mesmos. De trabalhar o amor próprio, de trabalhar o que é o amor em nós e de estar satisfeito como Deus nos tem dado a oportunidade de viver nesse momento. Às vezes estamos insatisfeitos com muitas coisas e essa insatisfação é capaz de produzir um amor que não seja sincero. Porque estamos preocupados primeiro com o nosso próprio eu. Porém, é a partir da disciplina, como lemos, a partir dessa sensatez que precisamos enxergar cada vez mais Cristo e não a nós mesmos. Precisamos enxergar o que Cristo está fazendo em nós e não o que nós desejamos fazer pela nossa vontade. É isso que o apóstolo Pedro está explicando e dizendo para os seus recém-convertidos. Olha, vocês precisam deixar esse modo de viver que vocês tinham. Ele dá esse exemplo aqui. Versículo 4, do capítulo 4 também. Ele diz assim, olha, agora as pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar das práticas desregradas e destrutivas, e por isso difama vocês.
Ou seja, como você não participa mais, como você não vive mais aquela vida, eles vão difamar você. Só que, acima de tudo, continue amando. Continue enxergando Jesus, que é o alvo da sua fé, que é o alvo da sua salvação. E aí ele vai dar um exemplo prático, que é muito lindo e que nos impactou muito, a minha e a Kátia, quando nós chegamos aqui, que é o impacto do acolhimento. Observe comigo aí no versículo 9, diz assim: abra sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Abra a sua casa, torne a sua casa o lar daqueles que precisam de apoio. Torne a sua casa o lar daqueles que passam necessidades, daqueles que precisam de uma palavra, de um momento de atenção, de um momento de oração, do que for necessário e que estiver ao seu alcance. Enquanto eu escrevia essa mensagem, eu lembrei de uma música, que é quase uma poesia. E eu vou ler um trecho e tentar de forma poética. Agora é um desafio. É uma música do pastor presbiteriano chamado Gladir Cabral. E ele vai dizer o seguinte: faz tua nova casa na varanda do velho chão. Convida o teu irmão para vir morar contigo. Planta paredes novas, feitas para servir de lar e abrigo. Plantar uma parede, isso é uma linguagem metafórica. E qual é a ideia? Plantar uma parede significa que aquela parede não está ali para dividir, mas para acolher. Ninguém coloca uma árvore para dividir nada, coloca uma árvore para que quando ela cresça, seus galhos gerem sombra e acolha quem estiver embaixo. A ideia é a mesma aqui: planta uma parede nova para que a sua casa seja esse lugar de abrigo e de acolhimento, de abraços, de cuidado, de cura, de proteção. E aí ele prossegue: mas não planta só a parede, faz um café gostoso e põe a mesa no teu jardim. No meu caso seria um leite com achocolatado. Eu não posso tomar café, né? Mas um leite com... ou um chá. Um chá. No momento de hoje, o chá seria mais adequado. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim, deixa que as plantas tenham paz contigo. Convida ao universo e faz a vida ganhar maior sentido. Ele sai na primeira estrofe, ele fala de uma perspectiva de acolhimento, ou seja, de relacionamento com o próximo. Agora ele traz esse relacionamento com o próximo e engloba também um relacionamento com a criação. E a vida ganha maior sentido a partir do momento em que não estamos mais sozinhos. E por isso o apóstolo Pedro vai encorajar a comunhão, a hospitalidade, o abraço, o cuidado, o beijo santo, a presença e o compartilhamento do pão, da palavra, da oração. E aí, para finalizar aqui essa linda poesia do Gladir Cabral, ele fala o seguinte: cuida da tua morada e cuida do teu pequeno mundo e deixa o teu irmão bem perto, junto. Enquanto você cuida do que é seu, do que Deus tem te dado, não afaste o seu irmão, acolha ele também. Em outras palavras, a bênção que chegou a você é capaz também de abençoar outros? Abençoe. Abençoe. Traga para perto. Aproxime. Rompa laços. Rompa laços, calma. Rompa laços destrutivos e refaça esses laços no amor de Cristo. Somos um pelo amor de Jesus. HCC 572. Acho que é isso. Somos um pelos laços do amor. Agora eu lembrei. Somos um pelos laços do amor. O Espírito de Deus... Esqueci. Não vou tentar mais. Faz parte.
versículo 10. E de que maneira então devemos servir? Nessa perspectiva de que o fim está próximo, de que precisamos ser sensatos e disciplinados, de que acima de tudo devemos amar, devemos acolher. E aí o apóstolo vai tratar dos dons e do chamado de cada um, porque não fomos chamados para fazer as mesmas coisas. Então ele vai tratar disso dizendo o seguinte: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. O dom que Deus te dá é para que você sirva. Quem tem o dom do ensino, ensine. Quem tem o dom do acolhimento, acolha mais. Quem tem o dom e as possibilidades de servir em diversas áreas, faça com sincero amor. Se for para você servir, ora, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer. Não precisa você fazer. Agora, se você sai da sua casa e diz: ô Jesus, que bom que hoje eu estou indo servir, que bom que hoje eu estou indo dar aula, mesmo com uma garganta ruim, nem que o meu ouvido fique doendo depois eu tomo um remédio e fica bom, mas eu vou lá porque eu estou animado, Jesus. Dessa forma. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Versículo 11. Então faça de acordo com a palavra de Deus. E esse ponto é importante para nós, porque você não vai falar e você não vai fazer a sua própria vontade. Você vai fazer nesse momento a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, ore pedindo a Deus sabedoria para que Ele te dê discernimento como agir e em que circunstância agir, em que circunstância servir, onde o seu dom se adapta mais dentro das necessidades do reino de Deus. Essa é uma pergunta importante. Em segundo lugar, você deve pensar também que esse dom, como é para servir, você precisa do exercício e da disciplina no estudo e no aprimoramento desse dom. Por mais que às vezes já tenhamos um bom domínio de muitas coisas, precisamos continuar estudando, continuar labutando para que possamos fazer ainda melhor para Deus. E o texto vai terminar aqui no finalzinho do versículo 11 com uma doxologia, uma adoração a Deus. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Ou seja, a oração sincera que você vai fazer é para a glória de Deus. O amor sincero com o qual você vai amar o seu irmão e a sua irmã, isso vai levar você a acolher na sua casa, a acolher nas necessidades, é para a glória de Deus. Essa palavra e essa mensagem é para a glória de Deus. E tudo que nós fazemos e vamos fazer hoje, amanhã e depois é para a glória de Deus. Essa semana que vai se iniciar é para a glória de Deus. É nessa perspectiva que do início ao fim é trinitária, é plena, completa e que nos traz diversas reflexões que a mensagem de hoje se coloca. E o título foi Uma Vida que Provoca Perguntas. Ou seja, quando nós agimos dessa forma, certamente seremos reconhecidos de maneira diferente. E é tão interessante quando as pessoas chegam para a gente e perguntam: você vai na igreja? E aí eu pergunto: por quê? Não, porque você fala de maneira diferente, suas conversas são um pouco diferentes também. E é muito interessante como Deus trabalha com o seu propósito nessas questões. Porque Ele planta a gente exatamente no contexto das pessoas que necessitam do conhecimento que nós temos, daquilo que Deus já tem nos dado. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com homens, especialmente lá na fábrica,
e que homens que estão passando por situações difíceis. E tem sido um tempo de oração, de espiritualidade que eu nunca tinha experimentado. De conversar com outros homens, às vezes mais velhos, às vezes mais novos, sobre coisas da vida, sobre coisas da palavra de Deus, e de trazer reflexões que eu nunca tinha conseguido alcançar. E de poder, ao mesmo tempo, em algumas vezes, explicar a palavra. Isso é o que eu acho mais interessante, essa possibilidade. Não é sempre que dá, mas às vezes vem um ou outro com uma dúvida, e aí a gente pode fazer. Então, o desafio que nós temos é viver de maneira que a nossa vida provoque essa pergunta aqui do versículo 4. Olha, eles ficam surpresos, eles ficam se questionando: por que vocês não agem mais daquela maneira que vocês agiam? Por que vocês não vivem mais daquele padrãozinho todo errado? Por que você não fala mais aquelas palavras? Ou por que você não vive mais com aqueles pensamentos? Porque agora você vive para a glória de Deus. Uma vida que depende, glorifica e anuncia a vontade de Deus. É uma vida que provoca perguntas. E eu quero concluir desafiando você a esse compromisso com a palavra, esse compromisso com Deus. Você já é consciente de que Deus chamou você, de que o Espírito Santo santifica o seu coração para obedecer a Jesus. E você precisa responder. Trabalhamos isso nas aulas sobre espiritualidade. Nosso corpo precisa responder. Como? Conforme o dom que você recebeu para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe nesta semana. Que Deus cuide do seu coração, dos seus desafios. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã, naquilo que você tem para passar e para suportar essa semana. Não se preocupe. Deus está com você. Deus estará com você em todas as circunstâncias. E que a sua atitude, que o seu comportamento, as suas palavras expressem essa vida abnegada e dedicada a Deus. Amém? Vamos orar para encerrar e depois a gente vai cantar a última canção de hoje. Senhor, muito obrigado, Pai, por nos trazer essa reflexão importante. Essa reflexão a respeito de que a nossa vida é para servir ao Senhor. Era para servir conforme o dom que temos recebido do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Não é para a nossa glória, não é para o nosso engrandecimento, Pai. Mas clamamos Teu Espírito que complete esta mensagem ao coração de cada um aqui nesta noite, dos irmãos que nos assistem. Que complete de forma plena, Pai, trazendo a consciência daquilo que eles necessitam para poder servir mais e melhor no reino do Senhor. No reino em que o Senhor é o Rei e que o Teu Filho, nós nos ajoelhamos e nos prostramos diante dEle, buscando sabedoria, buscando direcionamento, Pai. Nos abençoa esta semana em nossas necessidades, naquelas que já conhecemos e nas que ainda estão por vir e nós não temos a menor ideia. E nós pedimos o Teu auxílio, Senhor. Nós pedimos a Tua mão nos sustentando e nos encaminhando para fazer sempre a Tua vontade, Pai. Abençoa o Teu povo, Pai, esta noite, e abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa o Teu servo Jefferson, nosso pastor, que tem Te honrado e proclamado o Teu nome e nos ensinado a Tua palavra, Senhor. Clamamos pela vida dele, pela da sua esposa e do seu filho, Senhor. Esteja conosco nesta semana, Senhor. É o que nós oramos e Te agradecemos pela palavra, em nome de Jesus. Amém.